Mariana, bem-vinda. Boa sorte, bom trabalho, boa apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou apresentar a Igreja de Jesus. Ela nasceu em Sacramento em 1914. Ela é escritora, poetisa, escreve músicas também. Ela nasceu em Sacramento, em Minas Gerais. Ela sofreu algumas agressões, algumas coisas que marcaram muito a vida dela. E ela sofre um episódio que marca ela, que ela foi presa junto com a mãe dela, ainda quando ela era jovem, injustamente. E depois de 2 dias eles soltam ela quando é comprovado que ela era inocente, mas esse foi um dos motivos para ela se mudar para São Paulo. Em São Paulo, ela começa a trabalhar na casa de um médico, onde, assim, nos finais de semana, ela passava na biblioteca da casa desse médico, que ela gostava muito de ler. Ela estudou em uma escola espírita. Nessa escola, em Sacramento, era comum que pessoas ricas financiassem a educação de crianças de condições menores. E então ela estuda nessa escola espírita, ela aprende a ler, a escrever e até o 2º ano do ensino fundamental. Lá em São Paulo ela engravida, então ela tem que largar o serviço na casa deste médico e ela vai para a favela do Canindé, onde ela começa a trabalhar como catadora de materiais recicláveis, papéis, ferro, essas coisas. Ela, infelizmente, enfrenta várias situações de fome, de pobreza, e ela tem 3 filhos. A mais nova é a Eunice, dela no livro dela, no quarto de despejo, e eu vou ler uma parte assim para introduzir. 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro no papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abuí as crianças, alentei-as e aleitei-me. Esperei até às 11 horas. Um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: vai buscar água comigo. Então, lá na favela do Canindé, ela começa a recolher vários cadernos que ela achava no lixo para poder escrever seus textos, porque ela gostava bastante de escrever. E ela pega alguns jornais que ela acha, tudo que ela vê, ela lê, porque ela gosta bastante. E em 1900 não me lembro agora a data, mas ela conhece o jornalista Aldário Dantas, que foi o responsável por editar e publicar a obra dela, Quarto de Despejo, que é o diário de uma favelada.
Mas algumas pessoas dizem que o Aldario descobriu a Karenina, que não é uma verdade. É uma tremenda mentira, porque a Karenina já tinha esse sonho de escrever, de ser uma escritora publicada há muito tempo, e ela lutava muito por isso. Então, em 1944, mais ou menos, ela participa de um concurso de um jornal. Ela envia um texto dela para Getúlio Vargas. E ela é escolhida e sai no jornal o texto dela e a foto dela, inclusive. Então ela já escrevia e já era conhecida antes mesmo de Aldario Dantas publicar a obra dela. Então, quando o Quarto de Despejo é publicado, ele vira um best-seller, é traduzido para 14 idiomas, então ela ganha bastante fama. E ela vai para um bairro de classe média de São Paulo, onde ela não é bem recebida, infelizmente, porque as pessoas nutrem bastante preconceito por ela ser uma ex-favelada, negra, mãe solteira, de 3 filhos. Então, ela não é bem recebida, ela vive dias de bastante sofrimento, assim, até porque as pessoas assim não gostavam muito da fama que ela recebia, porque havia muitos jornalistas vindo fazer reportagem dela lá, e isso causava bastante tumulto no bairro. Então, as pessoas não gostavam, destratavam ela, então, e por ela não ter gerido assim tão bem as finanças, e por causa desse preconceito, ela acaba tendo que se mudar para um sítio afastado, onde não havia luz, e ela acaba passando de novo por dificuldades. Mas dentro do bairro de classe média, ela escreve A Casa de Alvenaria, que é publicada em 1961. Não ganha tanto prestígio quanto o Quarto de Despejo, mas depois ela escreve em 1963 Pedaços de Fome e Provérbios. E em 1977 ela falece. Na mesma semana do falecimento dela, ela na quinta-feira sai com a sua filha Berenice, porque para conversar sobre o irmão dela, sobre o filho da Maria Carolina de Jesus, que estava doente, e ela infelizmente acaba falecendo assim em uma situação não tão boa, uma situação de pobreza, num sítio, mas apesar disso tudo ela gostava bastante, porque lembrava ela assim, da infância dela, que ela vivia em Sacramento, no interior. E em 1982 é publicado o Diário de Petita, que é uma publicação póstuma. Infelizmente, assim, depois do Quarto de Despejo, a Maria Carolina não recebe tanto prestígio quanto ela recebeu, e as pessoas acabam esquecendo ela e começam a divulgar mais os escritos dela. E agora, atualmente, eles têm feito um processo de publicar outros escritos, partes do Quarto de Despejo que foram suprimidos pelo Aldario Dantas, e alguns escritos que ele tinha no acervo dele, e que outros escritos espalhados pelo Brasil, que a Carolina deixou. E é isso que eu tinha para falar sobre ela.